Bom dia, meus amigos. Estou gravando a parte da manhã agora. Minha leitura, para não atrapalhar ela, eu gravo de manhã. Ficou melhor para mim também, que aí à tarde eu tenho mais tranquilo. Só que eu envio o vídeo só às 19 horas. Quando minha filha chega do trabalho, eu peço para ela enviar. Porque hoje eu não dou conta de mexer, de enviar essas coisas. Não aprendi. É de um cara que tem a cabeça mole. Que Deus abençoe vocês. Agradeço cada um pelas mensagens. Só Deus para favorecer vocês. Uma companhia muito abençoada, que é a companhia de vocês. Só Deus vai recompensar. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas passa. Quando a tempestade vem, Jesus está no barco aí, não deixa a gente naufragar. Às vezes fica uma arranhadinha aqui, uma arranhadinha ali, mas nada que o bálsamo do Senhor, o sangue de Cristo não cura, né? As dores, mas tudo é para a glória do nome de Deus. O deserto, uma escola para a gente aprender. Rapaz, engraçado, a gente fala do deserto, uma escola para a gente aprender, para nos preparar também. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e não aprendeu, né? Murmurou o tempo todo. Né? Murmuram ainda, assim somos nós. Nosso deserto não é nada visto do que eles passaram, né? 40 anos, numa terra onde não podia plantar, colher, não tinha lugar certo, mas tinha o alimento que Deus não deixava, tinha saúde, Deus não, nada Deus deixou faltar, mas sempre murmurando. Por isso que muitas vezes a nossa bênção, para o nosso tempo, ela demora de chegar. Porque nós somos murmuradores, queixosos. Vamos começar mais um vídeo? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que inicia. Obrigado pela vida de cada um de vocês que está junto comigo, Pai. Obrigado pelo alimento, pela família que Senhor deu. Eu agradeço também pelo Senhor ser Deus Santo, não de nós pecadores. Agradeço pela luta, pelo deserto, pelas aflições, pelas feridas que muitas vezes o mundo nos causa, mas o Senhor cura com seu bálsamo, com a tua palavra. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por dar o pensamento que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou ao Senhor, perdoa-me. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, temos esquecido do Senhor, Pai, pelas nossas falhas. Fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 118, versículos 7, 8 e 9. Fala também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 25. Não sei o que eu quero falar, não nós queremos ver, mas o que eu podia falar. Fala conosco, Pai, que vamos ser curados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Salmo 118, versículos 7, 8 e 9. O versículo 8, do Salmo 118, é a metade da Bíblia. O tanto de versículos você leu atrás, é o mesmo tanto de versículos que falta para você ler para frente. Por incrível que pareça, coincidência ou não, a metade da Bíblia está escrito bem no meio. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. No versículo seguinte, que é o 9, que já passou da metade, é melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. A nossa confiança tem sempre no Senhor. Versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre aquele que me aborrece. O desejo que nós temos, que o Senhor está conosco, é o desejo que nós cumprimos de afastar de nós aquele que nos aborrece. Isso, assim a gente fala, muitas vezes no nosso coração a ira vem tão grande que a gente pensa lá dentro da gente. Às vezes a gente não solta, mas a gente pensa que suma de uma vez
amaldiçoa. Tem pessoas que amaldiçoam. Irmãos, eu já fui assim. Já fui muito perverso. No coração, meu desejo era bruto. Mas com essa palavra que me cura, eu aprendi que não é desejando mal que nós alcançamos vitória. Quando o maior mal que a gente deseja para o nosso próximo, ele vem maior para nós. Eu aprendi. Mas o desejo da gente ver, cumprir é aquele que nos aborrece, ele é afastado de nós. Eu aprendi isso há um certo tempo. Aquele que nos aborrece, a gente deve orar para que o Senhor abençoe. Que Deus vai derramar tanta bênção na vida dele que vai esquecer. Então, o importante é nós ter Deus conosco, nos ajudando, porque o homem não pode nos ajudar. Os homens nos ajudam. Quando ele ajuda, ele quer alguma coisa em troca. E o homem cobra. É muito difícil a gente ter uma pessoa que nos ajude e lá na frente ele não cobra nada de nós. Ele vai cobrar. No versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque nós não ponhamos a nossa confiança no homem, somente no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque o homem, ele falha, ele é carne. O homem, assim como nós, falhamos. Nosso Deus nunca falha. É melhor confiar no Senhor do que no príncipe, assim. É melhor confiar no Senhor do que nos governantes. Quantas pessoas põem sua confiança em políticos, põem sua confiança em reis, governadores, presidentes? A nossa confiança tem que estar no Senhor. E tem uns que a gente pode disfarçar e falar, se Deus quiser, o político, o dono da empresa, ou pessoa grande, ele vai fazer por mim. A confiança não está no se Deus quiser. A confiança está no homem, na bondade do homem. Mas é melhor confiar no Senhor que confiar em homens, que confiar em pessoas grandes, pessoas príncipes, em governantes. O Senhor dá a porção certa, na hora certa, no tempo certo. O homem, ele promete e não cumpre. Vamos agora para o profeta Ezequiel, no capítulo 25, ele é dividido em três etapas. São as profecias contra os reis que se levantaram contra o Senhor, reis que pensavam que era maior do que Deus. É dividido em quatro partes. A primeira profecia é contra o reinado de Amon, contra Amon. Vem a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o seu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, diz aos filhos de Amon. Ouvi a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová. Porquanto disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolado, e contra a casa de Judá, quando foi convertido ao cativeiro. Portanto, assim, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, em que estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas, e eles comerão teus frutos e beberão o teu leite. Farei derramar uma estagalaria de camelos, e do fim da mão um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor. O professor, filho de Amon, eles se alegraram com a derrota de Israel, com a destruição de Judá, eles se alegraram. Agora Deus fala, manda o profeta falar para ele que a vingança do Senhor vem. Deus vem derrubar também, derrotar o povo de Amon, de Amon, converter no estrebaria de camelos. Não se alegre, meus irmãos, com a destruição daqueles que te perseguem, com a queda daqueles que estão lá em cima. Se alegre porque Deus te levanta, mas não se alegre com a derrota dos outros.
com a destruição. Quantas pessoas se alegram com o lar destruído, né? Zombas, né? Mas Deus fala que ele, na justiça dele, ele faz também o mesmo que fez, ou permite, com aquela casa daquela pessoa que está destruída. Aqueles que fecharam a porta, quantas vezes a gente entra no trabalho e uma pessoa que às vezes a gente não combina com ela sai e nós nos alegramos porque a porta fechou para ela. Não é assim. Quando a gente se alegra, Deus fecha para nós também. Eu lembro quando eu trabalhava, eu ainda não era convertido, eu lembro que quando entrava uma pessoa e ela não combinava muito com a turma, a gente alegrava quando ela saía. Batia palmas, escarnecia. Mas Deus conhece nosso coração. Ele sabia que aquele problema era aparência, meu coração não desejava mal para ele. Mas alegava quando o mal acontecia. Eu vi muitos colegas de trabalho, quando eles se zombavam de um que a porta fechava para ele também. É assim, a justiça de Deus vem. Quando, aí você pode fazer, por que não fechou para você? Você ficou 22 anos, porque meu coração não era aquele. Eu fazia aquilo só para fazer parte da turma, para alegar a turma que estava ali. Aí eu saio do Salmo primeiro, porque eu assentava na roda dos escarnecedores, zombava das pessoas. Quando elas estavam precisando de um apoio, eu estava junto com os escarnecedores. Então a gente erra. Nossos pecados, nossas falhas, Deus conhece. Mas Ele conhece o nosso coração. Não quer dizer que eu era melhor que ninguém, porque eu fazia igual. Para aquela pessoa, eu era igual aos outros. Embora o tempo que ela estivesse ali, eu fazia o bem para ela, ajudava ela. Mas quando ela saía, eu me tornava inimigo dela igual aos outros. É o maior erro do homem. Mas no decorrer do tempo, a partir do ano 2000, eu comecei a mudar, a entender. Através do meu primeiro pastor Flávio Alves, pastor Mário de Paula Campos Júnior. Ele me ensinou muita coisa, homem de Deus. Um pastor humilde, uma pessoa bem humilde. Aprendi muita coisa com ele. E por isso até hoje eu estou aqui. Porque Deus segura na minha mão. E porque eu aprendi muito com a sabedoria daquele homem. No versículo 8 até o 11, a profecia contra Moabe. O Moabita era outro inimigo do povo do Senhor. Era outro povo que perseguia o povo de Israel. E Deus manda o profeta profetizar contra aquele povo, contra os Moabitas. Assim diz Jeová, porquanto dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Porque, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde a sua cidade da fronteira, a glória da terra, Bet-Esmon, Baal-Meon, Kiriataim, e aos do oriente contra os filhos de Amon, e entregarei em possessão para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. O quanto custa a gente zombar de uma pessoa? A gente ri e sorri, se alegrar com a queda de uma pessoa. Aquela maldição, ela vem sobre nós. Do mesmo jeito que ela vem em porção dobrada sobre nós. Ele se alegrou, o povo de Moabe se alegrou com a queda do povo de Judá, com a destruição de Judá. Mas Deus falou, mas meu juízo vem sobre vocês. Não pense, irmão, que o que a gente faz
de mal para as pessoas, ele volta para nós em porção dobrada. A Bíblia está nos ensinando para a gente não cair nos erros dessas nações que se alegraram com a queda, com a destruição do povo de Deus. Ensinando para nós que as pessoas que estão ao nosso lado, quando elas caem, não é para a gente se alegrar. É para a gente levantar, ajudar ela a dar a mão para ela ajudar a levantar. Para isso nós estamos sobre a terra, Deus nos deu vida. E Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Para a gente ajudar e não zombar. No versículo 12 ao 14, profecia contra Edom. Todos esses são pessoas que brincaram, que zombaram da destruição do povo de Israel. São pessoas que se achavam grandes, porque o povo de Israel estava sendo destruído, e eles não. Eles se achavam que estava protegido, estava guardado, por incrível que pareça, não pelo Deus de Israel, pelos deuses dele, pelos ídolos, pelos postos ídolos. E Deus vai mostrar a força dele para todas as nações, mostrou. Profecia contra Edom. Assim diz Jeová, porquanto Edom se ouve vingativamente contra a casa de Judá, e se fez culpado contra quando se vingou deles. Portanto, assim diz Jeová, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais. Eu a tornarei em deserto de Temã até Dedã, cairão espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Então farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Jeová. Essas palavras é para aqueles que praticam injustiça, como os edomeus cometeu contra Israel. Deus levantou o próprio povo de Israel para a vingança do Senhor ser feita naquele povo. Porque brincou, zombou daquele que estava sendo destruído, da ferida que estava sendo aberta no povo de Judá. Deus age, mas ele não é para ninguém se exaltar, não é para ninguém se alegrar. É para entender que todos aqueles que estão no erro, aqueles que estão contra a vontade do Senhor, a justiça de Deus vem. Nações, o povo, sua família, em toda a área. Não pense que nós, sendo mal, nós somos protegidos, que nós não somos. A justiça de Deus vem. E outra coisa, a justiça de Deus vem sobre essa terra. Muita guerra sem motivo, muitas facções, muitos crimes, muita rebeldia. A justiça de Deus vai vir sobre essa terra que nós estamos pisando. Livro de Apocalipse. Versículo 15 a 17, profecia contra os filisteus. Aqui, mais uma profecia para mais um povo que se alegrou contra a queda do povo de Deus. Assim diz Jeová, porquanto os filisteus se houveram, executaram vingança com desprezo de coração, para destruir com perpétua inimizade. Portanto, assim diz Jeová, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, que arrancarei os quereteus e os destruirei restante do mar, da costa do mar. Executarei sobre eles grande vingança, com furioso castigo, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança. Irmão, não vingue das pessoas o que elas fizeram contra você. Coloca na mão de Deus. E quando Deus agir, não se alegre pela destruição, pela queda do teu inimigo. Se alegre porque Deus te levantou, te deu força, te livrou. Mas nunca se alegre pela ferida
que foi feita na vida de uma pessoa. Um acidente, uma porta que fecha, uma família que não se alegre por isso. Se alegre porque a tua está protegida. E ore para que Deus dê força àquela família que está sendo destruída. Repreenda os espíritos malignos. Nunca se alegre pela queda de ninguém. Eu já fui zombador, irmão. Antes de eu entender a palavra do Senhor, procurar entender, para ir aprendendo. Eu já fui zombador, já desejei mal. Eu já fui muito duro de coração, mas Deus está me moldando. Tem hora no meu nervosismo eu tenho que vigiar muito para não errar. É no nervosismo que a gente erra. Essa é a palavra do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 25, amanhã. Hoje nós terminamos Ezequiel por enquanto. Amanhã nós estaremos no livro de Daniel, 2 dias. Depois das 10, mais 2 dias. Aí tem aqueles pequenos, que nós já completamos. Aí nós vamos voltar nos livros anteriores, que é Êxodo, Levítico, até completar a Bíblia. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus. Medite bem nessa justiça do Senhor contra essas nações. E medita e vê o que Deus está falando para essa terra de hoje, que nós habitamos. O juízo de Deus vai vir sobre toda a terra. Vai ser cumprido a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, eu coloco na tua presença a minha vida, meu lar, minha família, nosso ministério. Coloco teus filhos também comigo em oração. Pedindo, Pai, agradecendo primeiro ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e parar. Agradecendo também por o Senhor ser Deus, nos guardar, nos proteger, derramar sua misericórdia sobre nós e nunca desistir de nós, somos pecadores. Eu coloco, Pai, nessa hora a necessidade de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. As minhas necessidades, Pai, que eu também tenho necessidade. O Senhor sabe qual área, teus filhos, sabe qual área que eu preciso. Peço ao Senhor, Pai, que entre em providência. Derrama a tua bênção sobre a nossa vida. Abençoe nosso lar, nosso trabalho, nossa família. Dá-nos saúde e força, Pai. E perseverança para seguir sempre falando do teu amor, Pai. Abençoe teus filhos e tuas filhas para agora do teu santo nome. Amém. Irmãos, em nome do canal José Igor, contando parte da minha história. 269 inscritos no YouTube. O Face tá bom, graças a Deus. O Instagram tá ótimo, graças a Deus. O TikTok tá melhor ainda, graças a Deus. Que Deus abençoe e um abraço, irmão Jorge. Bom dia e uma boa noite de repouso. Amanhã, se Deus permitir, nos veremos nesse mesmo horário.